Já se tornou recorrente e até mesmo clichê falar sobre a quantidade altíssima da leva de filmes do ano de 1999. Matrix, Beleza Americana, Clube da Luta, dentre tantos outros, marcaram esse ano específico e muito especial do cinema contemporâneo. Um ano irreconhecível, mesmo entre as obras mais populares, pois a indústria parecia estar inaugurando uma nova era na sétima arte, onde o mundo finalmente alçaria o seu ápice artístico e moderno. Foram tantas obras marcantes que até mesmo as acima da média acabaram ficando de lado, sendo esquecidas com o tempo. Se portando como um desses outsiders está o talentoso Ripley, fruto da mesma leva de temas igualmente polêmicos que seus contemporâneos. Tendo passado pelas mãos de Edward Norton e Jim Carrey, o longa marca o primeiro grande trabalho de Matt Damon após o sucesso de Gênio Indomável, 2 anos antes. E ficando à altura do antecessor, consegue entregar uma carga dramática quase tão marcante quanto, sendo um ensaio profundo sobre os efeitos da mentira e da falta de identidade na mente humana. A trama segue Tom Ripley, um pequeno golpista e malandro da cidade de Nova York, que apesar de pobre e criminoso, também é muito culto e inteligente. Enquanto tocava piano em um café, Ripley acaba sendo confundido com um ex-estudante de Princeton por Herbert Greenleaf, um ricaço local que, ao acreditar que Tom teria sido amigo de seu filho, pede para que ele vá até a Itália tentar convencer o seu filho, Dick, de que esse retorne para o país e assuma os negócios da família, encerrando assim os seus dias de festa e irresponsabilidades no país mediterrâneo, que vinham desde que havia terminado a faculdade. Mesmo sabendo da complexidade da tarefa e do golpe, visto que nunca havia visto Dick antes, Tom aceita a tarefa, pois possuía talentos muito úteis para executá-la. Ripley era capaz de imitar qualquer voz e assumir qualquer identidade sem dificuldade alguma, além de também ser capaz de falsificar assinaturas e ser um exímio mentiroso. Ao chegar na Itália, não demora para que ele conquiste a simpatia de Dick, que mesmo não o reconhecendo dos seus supostos tempos em Princeton, ainda assim aceita a sua companhia por reconhecer muitos dos seus gostos também em Ripley, sem saber que tudo não passava de uma máscara que o golpista havia criado para se aproximar dele e assim conquistar a sua simpatia. Inicialmente, as intenções de Tom Ripley pareciam se limitar ao fato de se aproximar de Dick e levá-lo de volta para casa, pois receberia uma boa recompensa em dinheiro devido a isso. Contudo, com o passar dos dias, Ripley passa a se apegar ao estilo de vida boêmio e rico que Dick levava na Itália, passando a invejar diretamente o garoto rico, o que leva ao seu plano mais complexo e maquiavélico de todos. Mais do que fingir ser outra pessoa, ele estava disposto a roubar a identidade de Dick e, assim, conquistar tudo que ele se considerava digno. Mais do que um golpista comum, Tom Ripley é também uma espécime interessante no campo da psicologia, e ao longo de décadas desde o lançamento do filme, vem sendo amplamente classificado como um sociopata do tipo clássico. Com imensa facilidade para mentir, não demonstrando remorso algum acerca do ato, Ripley, como o próprio afirma durante a trama, é um homem de capacidades especiais para imitar e fingir ser bom em outras coisas nas quais ele não é, sendo talentoso em nada de fato, além da mentira e de seus comportamentos nocivos. Ripley, assim como muitos outros sociopatas, tem dificuldade em delimitar o eu, ou seja, tem dificuldade em reconhecer quais são as suas próprias falhas e qualidades, além de sentir extrema dificuldade em agir de forma natural, pois tudo está sempre sendo ditado e controlado pela máscara que está utilizando. Essa dificuldade em lidar consigo próprio, sua personalidade e sentimentos é, por exemplo, uma das razões pelas quais o personagem parece sentir tamanha dificuldade em lidar com a manifestação de seus interesses amorosos, principalmente aqueles direcionados a Dick. Referenciado de forma muito sublime e passiva durante o início da trama, conforme ambos se aproximam, vai se tornando evidente que Tom, apesar de parecer também ter interesse no sexo oposto, tem uma forte inclinação para sentimentos homossexuais, sendo portanto homo ou bissexual, com a distinção não ficando muito clara, e possivelmente com o próprio personagem também não a compreendendo perfeitamente, visto que se recusava a entender os seus desejos e ações. A relação de Dick, dessa forma, acaba sendo uma das mais complexas do personagem, pois alterna constantemente entre o interesse amoroso e genuíno que desenvolve e o que o leva até mesmo a confrontar o amado em algumas situações, e os interesses racionais e maquiavélicos que possuía, os quais não levavam em considerações os sentimentos do personagem. Antes de tudo, Tom era um sociopata, característica essa que superava qualquer outra manifestação da sua psique. Por estar interessado na vida que Dick levava, não o considerando merecedor do nome e do dinheiro de seu pai, não foi difícil para o personagem passar por cima de seus sentimentos e assassinar o amado quando a oportunidade surgiu, porque apesar de amá-lo, havia coisas consideradas mais importantes para o personagem, entre elas, favorecer a si mesmo.
A questão da sexualidade de Tom Ripley, mais do que uma artimanha de roteiro, é também um grande mecanismo para expor o enredo psicológico da trama e conferir-lhe uma camada ainda mais profunda de complexidade. Baseado na obra de Patricia Highsmith, a qual foi escrita nos anos 50, período no qual também se passa o filme, a aparente homossexualidade de Ripley é um comportamento e um sentimento que precisa ser constantemente oculto pelo personagem, ação que é explícita em inúmeras cenas, quando como é confrontado na delegacia, por exemplo. Havia uma necessidade constante para Ripley em assumir uma dupla identidade, a verdadeira e oculta e a artificial e social, o que, somado ao transtorno que possuía, desencadeou em todos os comportamentos que podem ser observados no personagem, como a compulsividade em mentir, assumir outras identidades e, acima de tudo, a dificuldade que o próprio parecia possuir para definir a si próprio e a delimitar quem era, pois havia passado tanto tempo fingindo ser outras pessoas que se esqueceu do que guardava dentro de si. Existe um animal social, polido, político e belo, a persona construída por Ripley para impressionar Dick e conquistar a cena culta na Itália. Mas havia também a persona selvagem e real a qual escondia, e que parecia até mesmo se envergonhar em certos momentos. Mesmo que tentasse esconder a todo custo, ainda assim, o seu lado real, aquele que não compreendia, conseguiu se esgueirar para fora em certos momentos, se manifestando através de seu interesse em Dick e Peter, além de colocar todo o plano e intenções a perder. O que explica o porquê de as esconder, mesmo que isso tornasse um homem muito miserável por não lidar consigo próprio. A sociopatia de Tom precisa ser levada em consideração antes de mais nada, mas o que a obra também expõe é o caráter multifacetado de um homem condenado a viver constantemente na proibição, impedido de ser ele mesmo e manifestar seus verdadeiros desejos, um fruto da época em que vivia. Homens como Tom precisavam viver vidas emprestadas, falsas e construídas de forma artificial, apenas para se encaixar no mundo onde viviam. Na melhor das hipóteses, viviam vidas escondidas, as quais precisavam ser vividas com muito cuidado, definhando assim as suas saúdes mentais e psicológicas, pois reprimir desejos e sentimentos nada mais é do que a receita para a tragédia. Buscar a riqueza e a identidade de Dick eram sim os interesses imorais e maquiavélicos de Tom, mas também era uma manifestação desesperada de um homem querendo viver. Antes de querer destruir o seu amado, Tom Ripley queria também se tornar outra pessoa, e assim se ver definitivamente livre de sua prisão psicológica e torturante, a qual sempre o lembrava de sua sexualidade reprimida e que vinha o consumindo desde o princípio. Inúmeros momentos elencam a dor sentida pelo personagem, mas nada demonstra melhor do que justamente a sua libertação. Ao dizer para Peter durante o terceiro ato que não mudaria nada pela primeira vez em sua vida, Tom Ripley demonstra que, ao se permitir admitir o que realmente sentia e ser ele próprio pela primeira vez em sua vida, ele se sentia melhor do que em qualquer outro momento de sua vida. Não se preocupar com a prisão que havia construído em sua mente, com o medo ou com a necessidade de sustentar uma identidade dupla, fosse como Tom e Dick ou como Tom e Tom, era libertador. Mas por ironia, tal paz também não durou muito, pois uma vez que mentindo e manipulando as ações passadas, passaram a perseguir o personagem por toda a sua vida, obrigando-o a retornar para sua prisão e matar o seu único parceiro real no processo. Ao pedir para que Peter listasse todas as qualidades de Tom Ripley dos momentos antecedentes à sua morte, Ripley cria aquele cenário como um lembrete para si próprio, de que mesmo retornando para o seu porão escuro e insalubre, ainda assim havia esperança de que poderia se libertar novamente algum dia. Usar uma máscara havia se tornado tortuoso para o personagem, que almejava novamente enxergar o mundo com seus próprios olhos e vivê-lo com sua própria identidade. Pois uma vez confrontado por sua própria falta de sentido, não havia mais máscara que conferisse sentido em sua vida. Até o fim, persiste a ideia de que Tom não sentia qualquer remorso em aplicar seus golpes, mentir ou mesmo assassinar pessoas próximas a si. No entanto, a trama ainda deixa claro que, mesmo não se sentindo culpado, Ripley tampouco era feliz, pois mesmo não sentindo a imoralidade, ele sentia o vazio. Viver de tal forma, mentindo, manipulando e fingindo, apesar de ter lhe trazido riqueza e reconhecimento, também o havia tornado cada vez mais solitário e incompreendido. Não havia personalidade que copiasse ou mentira que contasse para si mesmo, que conseguia esconder ou preencher esse vazio, o qual continuava a consumi-lo, tendo sido preenchido apenas nos breves momentos na companhia de Peter. No fim, não importa o que fizesse, Tom Ripley continuaria a ser um homem de qualidade alguma. Um homem de valor algum, moldado artificialmente por suas próprias mentiras e maquinações. Com isso, o enredo e o personagem demonstram que, apesar de encontrar oportunidades e vantagens, viver de tal forma, no fim, é um crime contra o eu.
Enjaular-se, enganar-se ou esquecer-se pode ajudar a construir uma máscara e um animal social, mas o que realmente nos molda, em essência, é aquilo que escondemos e guardamos na instância mais profunda de cada um de nós.